É o seguinte, galera, é um programa em C, tá? É a linguagem que eu vou usar, ok? E aqui eu fiz todo aquele esquema que a gente já viu antes, né, para criar a lista, tá? Então, ao invés de ficar refazendo aqui com vocês, eu decidi fazer o código e mostrar ele pronto, tá? Então, esse datanode aqui é o início da minha lista, tá? Como eu fiz ele? Eu fiz ele somente contendo uma informação, um identificador. Então, eu vou ir comentando aqui o código, tá? Porque daí depois, na hora que eu passar esse código para vocês, está comentado, fica melhor de vocês entender. Então, cria o início da lista. Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, a partir daqui, esse daqui então vai marcar o início da lista como tendo uma informação e mais nada, né? Então a gente sabe que quando tem uma posição de uma lista, ela aponta diretamente para o null, se ela for a última, se ela for a única. Aqui embaixo eu crio a estrutura para montar a lista. Então o que que acontece? Ao invés de eu vir aqui e fazer assim, ó, int id ponto e vírgula, e apagar isso daqui, né? Eu decidi fazer diferente. Criei uma estrutura que vai ser o início da lista e aqui dentro eu somente fiz a referência a ela. Ó. Chamei então essa estrutura de datanode e dei o nome de data, de dado, tá? Eu segui a nomenclatura do livro, era um livro que traz os códigos em inglês, na verdade, tá? Então aqui eu criei a estrutura que vai conter os nós da minha lista e chamei ela de node, que é nó, na verdade. Então, cria os nós da lista, tá? E aqui eu defini a lista, tá? A minha lista, então, ela vai ser contida de nós, tá? E ela vai ser contida de uma informação, ok? Por que eu fiz toda essa estrutura? Porque eu vou precisar desse ID na hora de fazer a ordenação. Eu vou estar mostrando para vocês como que vai funcionar a ordenação e como é que funciona o esquema dos IDs, tá? Então aqui, na verdade, eu crio a lista, certo? Então eu vou estar trabalhando com essas três estruturas. E eu chamei essa struct list de list. Ele é composto de uma informação que eu chamei de size, que seria um valor qualquer, tá? E ela tem um ponteiro, né, que eu chamei de cabeçalho aqui no caso, né, que é o head, que é o início da lista, apontando para uma estrutura que é um nó. E essa estrutura, por sua vez, aponta para o início da lista. Então, na verdade, eu tenho essa estrutura de lista aqui apontando para o início da lista. Até aqui alguma dúvida, galera? Tá de boa? Professor, Sim. aquele include, o terceiro include leva para quê? Ah, sim, eu vou comentar dele aqui um pouquinho para frente. Mas já que você falou, eu já comento agora. No linguagem de programação C, tem alguns computadores, não são todos, tá? Mas tem alguns computadores que não aceitam o tipo booleano, verdadeiro e falso. E aí você tem que conversar por meio dessa biblioteca, stdbool.h. Aí aqui embaixo, ó, pode ver que eu tenho a função que retorna booleano. Ó. Então, eu precisei usar ela, tá aqui, ó, que é para ver se a lista tá vazia ou não. Aí ela retorna verdadeiro e falso. Na hora que chegar lá, eu explico um pouco melhor sobre essa função, tá? Beleza, valeu. Mas até aqui tá tranquilo, né? De boa. De boa. Então aqui, ó, eu criei aqui algumas funções que a gente vai estar usando durante o programa, tá? A primeira dela é essa daqui. Lembrando que o primeiro parâmetro aqui, ó, é o retorno. Então, esse create list é uma função que cria uma lista, tá? Ou seja, ela cria a lista e retorna o quê? A lista. E o que é a minha lista? Esse tipo de estrutura aqui, que eu já expliquei. Até aqui é mais ou menos o que a gente já fez para criar lista e tudo mais, tá? Eu só vou passar pelo código, porque como eu dei uma alterada e uma organizada um pouco melhor em função, eu quero deixar vocês a par, tá?
Então, sempre que eu falar aqui de list, eu estou me referindo a essa estrutura aqui, tá? List com L maiúsculo. E aí a função createList, deixa eu ver aqui embaixo, tá? É a primeira das funções. E o que, que ela faz? Ela cria uma lista. Então, aqui, ó o nosso malloc aqui, ó. Lembram dele? Que sempre que vai criar um nó, chama o malloc para ver se existe espaço para alocar. Então, eu criei a lista, que retorna esse ponteiro, né, para a lista lá. Então, retorna esse tipo aqui. Aí eu verifiquei se existe espaço em memória para alocar essa lista. Coloquei informação 0 aqui no size, ó, dela. E no read eu coloquei null. Então eu inicializei minha lista. Eu coloquei uma informação e fiz ela apontar para nulo. Primeira posição de uma lista qualquer, né? Toda posição quando chega no fim, né? Toda lista quando chega no fim aponta para o nulo. Como no início eu só vou ter um elemento, então ele já aponta para o nulo. Retorno essa lista pronta. Isso daqui eu vou chamar aqui no meu void. No meu void main aqui, ó, no meu main, ó. É o primeiro que eu chamo. Tá? Então eu vou usar essa função para criar essa lista, tá? Professor, mas não era mais fácil fazer do outro jeito? Dessa forma fica um pouquinho mais organizado, porque para a gente fazer a ordenação é mais interessante eu ter funções para cada coisa. Vocês vão entender isso na hora que a gente testar as ordenações. E vocês perceberam que o código é um pouquinho grande. Se não der tempo de explicar ele inteiro nessa aula, a gente explica o restante na outra, tá? Bom, aí aqui é o seguinte, criei a lista. Aqui vem o primeiro dos termos que eu preciso que vocês se familiarizem, tá? Quando eu falo dar um push na lista, então vocês vão ver muito quando vocês estudarem lista em livros ou na internet, falar de push. É fazer uma inserção, colocar um valor dentro da lista. Na verdade, dentro da lista na posição inicial, tá? Então, sempre que eu quiser pôr na lista um valor na posição inicial, eu falo que eu estou fazendo um push. Então, ó, vou colocar até aqui o comentário que depois vou mandar esse código para vocês. Coloca uma informação no início. É a mesma função, mais ou menos, do push que usa em JavaScript, Angular, esse tipo de coisa? Deixa eu ver. Você fala trabalhando no JavaScript com isso daqui, né? Isso, tem essa função também, né, o push. É a mesma coisa. Só que aqui na linguagem C eu tenho que criar na mão, né? Não sei se lá no JavaScript isso daqui tá pronto ou você tem que criar. Porque eu acho que já tá pronto, você só coloca o ponto push e ele já faz tudo. Insere, né? Uhum. Aqui não, aqui eu tenho que criar a função. É um dos motivos que eu gosto da linguagem C para ensinar isso daqui. Porque não tem nada pronto, né? A gente vê passo a passo como faz. Mas nada impede vocês usarem a linguagem que vocês quiserem, tá? O que eu quero é que vocês entendam os mecanismos aqui por trás. Então, ó, criei a lista. O push ele vai colocar uma informação no início da lista. Então, eu vou mostrar aqui como ele funciona para vocês. Então, se eu vier aqui, ó, no meu void, main, ó, chamei aqui o início da lista, tá? Aí, o que é meu data node, ó? Se eu for subir aqui, ó, em cima e ver, o meu data node é essa estrutura aqui, ó, não é? É a estrutura que contém o identificador da lista. Então, se eu descer aqui, ó, deixa eu mostrar o que eu estou fazendo. Eu declarei um tipo data, que é do tipo datanode, ou seja, aquele datanode só tem o identificador da minha lista, ou seja, vai ter informação. Então, eu falei ó, que o data.id vai receber 5. Aí eu passei para o push a lista que foi criada e a informação que eu quero que ela recebe. Se eu vir aqui no push, ó, ele recebe uma lista, ó, um ponteiro para a lista,
e uma informação que eu chamei de data node, do tipo data, tá? Que é o tipo, não é data de data de calendário, não, tá? É data de informação aqui, tá? Qualquer informação, inteiro, real, caractere, tá? Então tem que prestar bastante atenção nisso. E se vocês reparar, eu declarei aqui no início do programa o escopo de todas as funções, tá? É opcional isso daqui, tá? Tem gente que faz, tem gente que não faz. Eu gosto de fazer, tá? Então, lembrando que o push, o que ele está fazendo? Ó, eu estou passando o que é a minha lista, que já foi criada lá, inclusive aqui no Create List, ó, criei ela. Eu estou passando ela e estou passando a informação que eu quero que ela receba, que vai estar nessa estrutura aqui que eu chamei de data node. Aí o que o push faz? Ele pega essa informação, que é a minha lista, o ponteiro para o início dela, pega o ponteiro, pega na verdade a informação, né, que eu quero inserir na lista e verifica se para mim criar um novo nó para a lista existe espaço. Se existir, o que ele faz? Ele pega esse nó novo criado, chama a parte data dele, ó, que está aqui, ó, o nó da minha lista é essa estrutura aqui que define, e o data vai conter a informação. Então chamei o data, coloco a informação que eu passei por parâmetro aqui, faço esse nó agora apontar para o próximo espaço da lista, tá? Então, ó, o next aqui, ó, desse nó, ele vai apontar para onde, ó? Para o meu elemento list que eu estou passando na posição cabeçalho. Qual que é a posição cabeçalho? Ó, é o próximo elemento, o read. Então, o que vai acontecer? Esse next ele vai apontar para o elemento anterior. Vocês vão perceber que com o push, eu inseri o primeiro dado, na hora que eu inseri o próximo, o primeiro dado se torna o segundo. Ele cria uma pilha. As informações vão entrando sempre no início da lista. Por isso que aqui eu chamo cabeçalho, tá? Porque ele tem que apontar para o anterior. E aí fiz com que esse read aqui receba o valor que está no node, né? E incrementei para a próxima posição. Alguma dúvida? Sim ou não? Não. Então, aí aqui, ó, para mim terminar de explicar essa, eu também vou explicar o print list, que é uma função somente para mostrar o que tem na lista, tá? O print list ele recebe a lista que foi criada e imprime ela, tá? Então ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Ele vai verificar primeiro se a lista está vazia. Esse isEmpty é outra funçãozinha que foi criada aqui embaixo, que verifica somente se ela está nula ou não. Eu poderia ter feito isso aqui dentro, mas eu ia ter que repetir bastante, eu decidi criar uma função. Ela retorna verdadeiro ou falso, tá? Ela recebe a lista e verifica se a lista tem um tamanho igual a 0. Se tiver o tamanho igual a 0, ela está vazia. Então, se isso daqui for verdade, a lista está vazia. Se não for verdade, aí o return encerra a função e acaba com o programa. Se ela não for 0, ela vem para cá. Aí, então, o que vai acontecer? A minha lista, ó, o meu nó, tá? Que é o ponteiro nó do tipo pointer. Então, esse pointer aqui, ó, é um ponto da lista que eu falei que ele tem o tipo node. Se eu vier aqui em cima, ó, node, ó, ele tem essa estrutura aqui. Eu verifiquei se existe posição para alocar um novo nó, tá? Deixa eu ver aqui. Opa, perdão. Eu verifiquei, ali é a hora que eu estou inserindo, aqui na hora de listar. Eu peguei esse ponto, né, criado, e falei que ele é igual ao primeiro elemento da minha lista, tá? Que eu criei aqui, ó, na hora de inserir, que eu fiz o push. Então, esse primeiro elemento sempre vai ser o início da lista. Eu coloquei até aqui, aponta para a cabeça da lista. E aí, como esse node tá no primeiro, esse pointer tá no primeiro elemento da lista, eu fiz um while. Enquanto tiver elemento na lista, ele vai chamando até que ele ache o nulo. Então ele imprime a informação que está dentro do nó,
faz com que essa informação ande para o próximo elemento, aí roda aqui, se não apontar para nulo, ele imprime e assim por diante. E eu coloquei esse printn aqui para pular uma linha. Então, na verdade, isso daqui é exatamente o listar que eu mostrei para vocês na outra aula, só que agora com uma funçãozinha para ver se a lista é vazia ou não. Tá? Dúvidas até aqui? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar esse comando aqui, ó. Na verdade, ó, lembrando, ó, é que aqui eu fui copiando e colando, por isso tem as mesmas mensagens. Eu já fiz alguns testes. Olha só, sempre que eu coloco um data ID igual a um valor e dou um push passando a lista criada mais a informação data, eu estou inserindo nessa lista uma informação. Então aqui, ó, vou comentar esses caras aqui para a gente ver passo a passo. Ó. Então, na hora que eu vier aqui, ó, vocês estão conseguindo enxergar bem aí os códigos, né? Tá pequena a letra não, né? Tá de boa, né? Pra mim tá normal, mas eu tô no computador. Tem que ver com quem tá no celular. Acho que tá de boa. Tá aí, tranquilo, dá pra dar zoom também. Sim. Aqui, ó, deixa eu só pôr aqui, ó, Ctrl X. Aqui. Olha só, galera. Sempre que eu dou um push, passando a lista e esse data, eu estou inserindo um elemento no início da lista. E essa função print list, que vocês estão vendo aqui, ela imprime a lista toda, tá? Deixa eu ver se não tem nada aqui descomentado, não. Então, como eu só inseri esse elemento, quer dizer que ele vai imprimir somente os 5 se eu executar. Deixa eu executar aqui para a gente ver. Aqui talvez na hora que eu executar é que não fica muito legal para ver. Ó, olha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. 5. Tá bem pequenininho. Aqui. Ele imprime os 5. Dá pra ver. Hã? Dá pra ver? Dá pra ver. Ótimo. Aí, ó, se eu vier aqui, ó, por jogar esse comentário aqui, ó, para baixo desse segundo push, Ctrl V. Quer dizer que ele vai inserir o 9 em cima do... Então, ó, fiz um novo push. Quer dizer que na hora que eu imprimi a lista, o push foi lá, tinha o 5, ele colocou o 9 antes do 5. Vamos executar. Olha lá, ó, 9, 5. Então o push sempre insere na primeira posição. Se eu fazer com 10, ó, comentar aqui, ó, Ctrl V, e executar, ó, opa, devo ter feito alguma coisa errada. Aqui, ó, comentei depois antes do push, aí não insere. Olha lá, ó, 10, 9, 5. E assim por diante. Então, nesse esquemático aqui, sempre que eu quiser inserir uma informação, eu vou setar a informação para o dado que eu quero e dar um push e ele insere no início da lista. Na verdade, ele cria a pilha, né? Aquela ideia de pilha que vocês já devem ter estudado com o Jefferson, né? E aí, então, aqui fazendo o último elemento, com 1 agora, ó, 1, 10, 9, 5. Então, tá feita aqui a inserção, tá? A inserção na lista. Então, até aqui, beleza, ele insere na lista. Aí, beleza. Vamos lá, vamos para a próxima função. Até aqui tem alguma dúvida, galera? Não? Lembrando que vai estar gravado, tá? Esse print list aqui, ó, que eu estou usando lá, é a função que vai imprimir a lista, tá? Então eu passo a lista e ela vai lá e imprime. Não é a função própria do C, tá? Eu tenho que criar ela, ó. Essa função print list é a que eu expliquei, que verifica se a lista está vazia, se não tiver, ela vai e imprime a lista. Beleza. O próximo então, para verificar se a lista está vazia, eu tenho que declarar esse std boolean. Tem computador que aceita sem, tem computador que tem que pôr. Por via das dúvidas, eu sempre ponho.
E aí eu passo a lista e aí eu vejo se ela tem tamanho 0. Se tiver tamanho 0, ela retorna o tamanho da lista aqui, tá? Se for diferente de 0. Beleza. Então o push sempre insere no início da lista. Aí tem o próximo, o pop. Ele remove o primeiro nó da lista. Então tem a função que insere e tem a função que remove, tá? Essa função que remove a gente sempre vai chamar de pop, tá? Então falou dar um pop em uma lista é remover do início da lista. Dar um push na lista é inserir no início da lista, tá? Como vai funcionar esse pop aqui, ó? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Ele vai receber como parâmetro a própria lista. Ele vai verificar se a lista não está vazia. Então, se a lista não estiver vazia, ele vai ser executado. Porque não tem como retirar nada da lista se a lista estiver vazia, né? Aí ele vai pegar um nó, que eu chamei de ponto de novo, e vai falar que ele é igual ao primeiro elemento da lista, que é o cabeçalho da lista. Tá? Vai fazer com que esse cabeçalho aqui, esse ponto aqui, na verdade, ele é uma variável auxiliar, tá? Para remover. Deixa eu colocar aqui, variável auxiliar para remoção. Então, o que ele faz? Ele pega o valor que está aqui dentro desse cabeçalho, guarda em um espaço, aponta esse cabeçalho para a próxima posição, libera esse dado aqui e diminui o tamanho da lista, porque eu tirei uma informação de dentro da lista. Então, esse size menos menos, ele está pegando o tamanho da lista, 5, 6, 10 elementos, e está diminuindo. Se tinha 10, eu tirei o do topo, vai ser 9. Então, veja só, esse item aqui ele é somente uma jogada para mim não perder a informação, para mim depois liberar a memória. Então, esse comando aqui apaga da memória a informação do nó da lista. Dúvidas? E aqui eu tenho que diminuir o tamanho da lista para mim saber, né, se ela está vazia ou não. Sempre que eu for removendo, vai diminuindo. Tá? Bom, vamos testar então o pop na lista, que é para tirar do início da lista. Então, inserir no início da lista, vocês viram que funciona. Tá? Cadê aqui? Eu vou fazer o seguinte agora aqui, ó. O pop, eu vou declarar ele. Tá? Então, peraí. Deixa eu ver qual que são os parâmetros que ele vai precisar aqui. Pop, pop, pop. Somente da lista, tá? Então, vem aqui, ó. Pop lista. Vou passar LI, tá? Que é o nome que eu dei para minha lista aqui em cima, ó. Lembram disso? E agora aqui eu vou dar um print LI. Opa, um print list LI. Print list LI. Ponto e vírgula. Quer dizer que aqui, ó, na hora que eu executar de novo, ele vai criar a lista com 5, com 9, com 10, com 1. Tá? E depois ele vai remover o primeiro elemento da lista e printar ela de novo. Vamos testar. Ó, 1, 10, 9, 5, e aí no segundo print ele removeu o primeiro elemento, que é 1, e printou o resto. Então tá funcionando certo. Correto até aqui, galera? Tudo em dia? Tranquilo? Legal. Então, aí, remoção em lista eu fiz nessa funçãozinha aqui que eu mostrei para vocês, e essa remoção eu chamo de pop. Só que aqui, lembrando, push pop é de início de lista. Push insere no início, pop insere no fim. Eu vou mostrar como é que insere e remove depois no meio. Aqui esse programa está completo, tá?
porque por meio dele a gente vai fazer uma série de exercícios depois. Essa função atPose, eu devo ter comentado ela aqui, eu não me lembro de cabeça. Aqui, ó, retorna a posição de um nó da lista. Então eu vou falar o valor e ele vai retornar a posição que tá? Esse atPose, o que ele faz? Ele pega a minha lista, pega um valor da lista e retorna qual que é a posição desse nó. Então, se ele está no segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Então, a posição, a informação, né, o index, a posição, na verdade, ele retorna um valor de um nó da lista. Tá? Então, se eu quiser, o valor que está, vindo aqui na nossa saída, qual que é o valor que está na terceira posição da lista? A terceira posição da lista é o 9, então ele vai pegar a terceira posição e imprimir 9. Tá? Para mim saber, por meio de um index da lista, qual que é o valor que está lá. Então, esse primeiro if aqui, ele fecha aqui embaixo. E ele verifica se esse index que eu passei, ele é válido, tá? Então ele vai ver, ó, se for um índice que existe dentro da lista, ele vai fazer o retorno do valor. Se não, ele vai dar um índice inválido e retornar nulo. Então eu verifico aqui se o meu índice é maior que 0, porque não existe espaço de memória negativo, né? Então ele sempre começa em 0. E se o índice ele é menor que o tamanho da lista. Lembrando que o tamanho da lista é a quantidade de elementos que existe na lista. Tá? Então, o meu índice tem que ser menor que o tamanho da lista. Se eu tiver 10 posição, meu índice tem que ser no máximo 9, porque a 10ª já aponta para nulo. Então, não preciso verificar ela. Tá? Então, aqui verifica se o índice que eu estou passando é válido. Ele vai pegar um índice, um número de elemento e retornar aquele elemento. Para isso, o que ele faz? Ele cria um nó e aponta para o início da lista. Criei uma variável i para mim usar no for. Faço aqui o meu i igual a 0, né? Montei o for de acordo com o index. Tá? Então, enquanto isso daqui for menor, ele vai buscando a informação até o index da lista. Então, lembrando, eu vou estar com isso na memória como se fosse um vetor. Ele vai percorrendo as posições na memória até achar o local certo. Na hora que ele acha o local de memória certo, que está guardado no index, ele retorna o valor que está lá dentro, tá? Que vai estar contido no nó na posição, no nó dessa posição aqui, ó. A partir daí, aliás, que vai estar contido nesse nó. E toda vez que girar esse fora aqui, ele vai para o próximo elemento, até que ache. Tá? Então, na hora que chegar no valor do index, eu quero o valor que está na terceira posição. Ele vai rodar o for até a terceira posição. Esse nó vai ficar parado na terceira posição, porque esse for aqui acabou. Então, ele imprime o valor que está dentro desse nó. Ficou claro, galera? Deixa eu comentar aqui. Imprime valor de... Acha o valor da lista. Acha o valor do índice da lista. Acha o valor do índice na lista. Certo? Então, isso daqui acontece. Caso contrário, ele dá inválido. Vamos testar isso daqui. Então, vindo aqui embaixo. Eu vou tirar o pop daqui, tá? Porque eu não quero que remove nada da lista. Ela vai ser criada inteira. E aqui, ó, vamos usar então o pose. Eu já deixei os exemplos montados para a gente não perder tanto tempo. Então aqui, ó, esse if pose igual a 4 é só usei para mim fazer esse exemplo. Esse negócio de pegar em qual posição está e retornar o valor, a gente vai usar um pouquinho mais para frente. Por isso que eu criei a função. Então veja só, o que ele faz? Ele verifica aqui, ó, ele chama a função de posição. Passa a lista e passa a posição 4. Se essa posição for diferente de nulo, então ele imprime o que está na lista, senão ele não imprime. Vamos lá.
Então, ó, eu quero saber o que está na quarta posição. O que está na quarta posição vai ser o 5 é o primeiro, o 9 é o segundo, o 10 é o terceiro e o 1 é o quarto. Só que lembrando que esse índice começa no 0, então pode ser que dê erros. 0, 1, 2, 3. Possivelmente vai dar inválido. Olha lá, índice inválido. Por quê? Começa no 0, o 4 então não está válido. Se eu colocasse 3... não imprimiu nada. Deixa eu ver aqui por quê. Índice 3, 2... Deixa eu colocar outro índice aqui. Por que ele não está executando? Ué. Deixa eu ver aqui qual que é o problema aqui, galera. Só um segundo. Índice inválido. Os índices existem. Deixa eu fazer aqui um negócio. Retorna um nó. Torna esse nó. Esse nó ele veio para... Ah, tá. Não vai imprimir mesmo. Lista menos 1. Porque... Ah, tá. Ele não vai dar certo porque além de passar o 4 aqui, eu tô passando negativo aqui, né? Não existe espaço negativo. Aqui ainda vai dar inválido, mas se eu mudar aqui para 2 e 2, agora sim, ó. 0, 1, 2. Então tá aqui, ó, o 9. Então aí sim, aí deu certo, ó, porque aqui estava menos 1 para gerar o inválido. Então veja só, né? Eu passei aqui, ó, a posição 1, segundo elemento. Executei, ó, segundo elemento, 10. E assim por diante, tá? Então isso daqui faz a impressão de um elemento dentro de um índice na lista. Então se eu decidir, eu quero o quinto elemento da minha lista, eu vou passar aqui, valor 4, ele vai imprimir o quinto elemento, e assim por diante. Então isso daqui é uma busca em lista encadeada, tá? Então, ela é interessante. Vou colocar até aqui no comentário, chama a busca em listas encadeadas, tá? E aqui, nessa função, @pose, eu vou colocar também, faz busca em listas encadeadas para vocês depois ficar com isso daqui certinho. Faz a busca de um valor em um índice na lista encadeada, tá? Tá tranquilo até aqui, povo? Sossegado? Tranquilinho aí? Manda aí no chat aí para mim saber. Tá de boa? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Beleza. Como eu vou dar isso aqui comentadinho para vocês e alguns exercícios, eu acho que dá para pegar bem, tá? Parece uma coisa muito difícil, mas conforme a gente vai fazendo, fica mais tranquilo. Ainda mais quando você entende essa divisão aqui, porque aqui você vai direto na função que você quer. Quero remover, eu quero achar, eu quero... Então aí você vem aqui na função e acha. Então, seguindo para o próximo. Index of. Ele busca um item dentro da lista. Então esse daqui pega uma posição e retorna o item daquela posição. Esse index of, ele busca um item na lista. Eu passo a lista para ele e o nó que eu quero buscar. Vamos lá testar vamos lá primeiro ver o que esse index of faz. Então tá aqui, ó, recebe um nó, recebe a lista. O nó vai conter o valor que eu quero e aqui está a lista. Ele verifica se o nó não é nulo, porque aí não tem como achar nada, né? Se for nulo, não tem como achar nenhum elemento. Se não for nulo, ele faz a busca.
Aí ele vem aqui, criou um ponto de novo do tipo nó e setou ele para o início da lista. Fiz o meu index aqui valer 0, tá? Que aponta quantos nós foram percorridos. Então isso daqui é uma variável de controle para saber quantos nós eu percorri nessa busca. Vim aqui, verifiquei se o meu ponto criado ele é diferente do nó passado, porque se for igual aí não tem, nem entra aqui. E verifiquei se o ponto ele é diferente de nulo, porque aí também nem entraria aqui. Ele iria para cá e já ia retornar a informação. Se fosse nulo, senão ele ia terminar aqui, ó. Não pertence à lista o valor, ia retornar -1. Bom, aqui dentro então ele pega esse ponto que está apontando para o início da lista e manda para o seguinte. Incrementa essa variável aqui que conta quantos nós foram percorridos. Na hora que isso daqui terminar, ele que chegar no valor que eu quero, ele vai falar, opa, tá no index tal, então tá na posição 2, 3, 4, 5, 3, 0 da lista. Então esse index aqui é para isso, essa função é para isso. Testando ela, qualquer coisa vocês me interrompem aí se tiver dúvida. Testando o index, aqui, ó, eu criei já direto do print aqui, ó, a chamada dele, ó. Então estou imprimindo um valor, tá? O valor em número decimal, que é o index dela. Estou passando aqui, ó, a lista como parâmetro. Aí eu falei que eu quero a minha lista a partir do cabeçalho, que é o início dela, mas chamando próximo do próximo do próximo elemento. Próximo do próximo do próximo elemento, eu tenho 1, 2, 3. Então tem que ser o terceiro aqui. Olha lá, o terceiro elemento. 1, 2, 3. Tá? Isso daqui vai ser muito utilizado na hora que a gente for fazer as inversões, ordenação e assim por diante. Então, estou explicando o conceito por trás. Perceberam que até aqui eu só tenho funções que buscam uma informação, que retorna algo, que insere, que tira no início e assim por diante? Porque isso tudo vai ser usado na hora que eu for ordenar essas listas, que eu vou mostrar já já como ordena. A partir daqui, então, a próxima função é o erase, se não me engano. É isso mesmo. Isso daqui ele apaga uma informação de acordo com o índice. Então eu passo o índice, eu quero que apague a posição 3. Ele vai lá e tira a informação de dentro da lista. Ele trabalha com a própria lista, né? Que é a minha lista, que eu vou passar por parâmetro. E com o índice que eu quero a posição 3. Aí ele vai lá e apaga o que está naquela posição. Como ele funciona então? Recebe esses dois parâmetros. Verifica se o índice for 0, é o primeiro elemento da lista. Se é o primeiro elemento da lista, eu chamo pop, que eu falei para vocês que remove do topo da lista, né, do início da lista. Se não for, ele é um elemento do meio da lista, e eu vou ter que fazer a lógica para que isso aconteça. Bom, o que ele faz então? Ele vem aqui, cria um nó que chama um nó corrente, acha a posição desse nó de acordo com a função que eu já expliquei para vocês, né? Passa essa lista que veio por parâmetro para lá e a posição que eu quero. Então aqui vai ficar a posição do nó que eu quero excluir. A partir daí, ele vem aqui e verifica. Se isso daqui não for nulo, eu posso fazer a exclusão. Ele pega um nó, definir, né, um nó chamado anterior. Peguei a posição da lista no index -1, então se for a posição 3 que eu mandar, ele vai guardar aqui dentro a informação da 2. Aí ele vem aqui e faz com que esse cara aqui percorra para o próximo, tá? Então eu liberei a informação daqui, né? Eu fiz com que esse cara apontasse para o próximo elemento que está guardado dentro do nó que eu quero excluir, e liberei o que está aqui na memória e assim por diante, e diminuí o tamanho da lista.
Dessa forma, o que eu tenho? Guardei a informação do nó anterior que eu queria excluir, fiz o nó que eu quero excluir, o nó anterior agora apontar para o próximo nó do elemento que eu quero excluir, liberei o elemento que eu quero excluir e diminuí o tamanho da lista porque eu excluí um elemento. Então isso daqui, deixa eu colocar aqui, exclui elementos da lista. Tá? Vamos testar ele. Erase. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho essa lista aqui, ó. Essa lista aqui tem 1, 2, 3, 4 elementos, né? 5, 9, 10 e 1. Tá, eu vou deixar imprimindo ela. Eu vou pôr aqui que eu quero eliminar primeiro o elemento de posição 0. Então, o primeiro elemento que eu coloquei, o 5. Vamos ver aqui se dá certo. Olha lá, aliás, o 5, o 1, né? Que é o último elemento, ele sempre vai ser inserido pelo push no topo. Então, ele vai eliminar o primeiro elemento, não o 5. O 5 é o último. Então, se eu vier aqui na saída, ó, deu certo. Ó. Eliminou o primeiro elemento. Tá, eu não quero do índice 0, eu quero do índice 2. Se eu vier aqui executar, ó, olhando aqui, ó, 0, 1, 2, apagou o 9. Então tá corretíssimo. Ah, eu quero do último, o índice 3. Vamos rodar todos aqui, ó. Foi lá e apagou o 5. Ah, eu vou pôr um índice inválido. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, índice inválido. Só que eu não sei por que ele está imprimindo o resto da lista aqui. Tá? Ele imprime um. Ah, não. Sim, ele imprime um aqui no fim. E ele dá aqui a função índice inválido, mas ele imprime um aqui no fim por causa do print list. Ele está imprimindo a lista inteira de novo, por causa desse elemento aqui. Então, isso daqui faz a exclusão, né, da lista. Certo? Deixa eu pôr um valor válido aqui e comentar de novo. Exclui um elemento do meio da lista. Isso daqui é muito válido. Deixa eu pôr aqui. Exclui elemento para vocês depois ver certinho. Exclui elemento do início da lista. Exclui elemento da lista de acordo com o índice. Beleza, vou salvar. Vamos para o próximo. Tá quase acabando. Então aqui a gente viu o erase. O insert, ele insere informações em um índice. Então vamos supor que eu tenha o índice 10 e eu quero pôr coisa lá, o insert faz isso. Então na hora que eu vim aqui, ó, dá um Ctrl aqui, ó, ele recebe então uma lista, uma informação que eu quero passar para essa lista e o índice que eu quero inserir a informação. Se tiver no 0, ele só vai lá e insere essa informação no início da lista, porque eu quero colocar no início mesmo. Uso o push para isso. Né? Se não tiver no 0, eu declaro um nó chamado nó atual, pego a posição desse nó, passo a lista e o índice, de novo, a mesma coisa, verifico se não é nulo, crio um nó anterior com a posição -1, verifico se existe como eu alocar essa informação. Se tiver como, eu vou lá e crio esse nó, tá? Do tipo data, que eu já mostrei para vocês lá em cima o modelo. Faço com que esse novo nó ele aponte para o anterior e aponte para o próximo. E dessa forma eu crio um novo nó dentro da lista. Então eu insiro nós dentro da lista. E na hora que eu inserir um nó na lista, eu aumento o tamanho dela. E se eu quiser inserir um nó na posição inicial, que é 0, eu só uso push. Se eu quiser inserir dados no meio da lista, eu uso esse esquemático aqui.
eu guardo a posição do meu elemento que eu quero do lugar que eu quero inserir, porque já existe algo lá, atribuo essa posição a um nó anterior, um nó próximo, insiro o novo elemento e faço com que esse novo elemento aponte para o anterior e o próximo, e aumento o tamanho da lista. Testando então, um insert. Index, exclui elemento, insert. Aqui, ó. Então, aqui, ó, eu estou falando que eu quero o quê? Eu quero colocar a informação 20, tá? Em qual lugar da lista? Aqui, quando eu fiz o teste, eu coloquei 9 porque eu fiz um teste com uma lista com muito elemento. Mas aqui eu passo a lista, passo a informação que eu quero inserir e o local onde eu quero inserir. A nossa lista em questão tem 4 elementos. Eu vou pôr na primeira posição. Então, ele vai passar o primeiro item, que está no índice 0, e vai ser inserido no segundo. Tem que aparecer o 20 lá. Então, se eu vier aqui executar, olha só, 1, 10, 9, 5, agora tem 1, 20, 10, 9, 5. Então, ele fez realmente como eu queria. Eu quero pôr na 0, para ele usar o push. Então, se eu executar, ó, 21, 10, pois normalmente, tá? E se eu passar um índice inválido, 9, por exemplo, índice inválido, e ele ele imprime de novo por causa do print list. Certo? Então tá funcionando também. Inserção em lista. Deixa eu pôr aqui no comentário. Insere itens de acordo com a lista, com um índice passado. Certo? Bom, salvando, indo para o próximo. O próximo, aí aqui já começa a entrar nas coisas que eu quero mostrar para vocês. Mesmo de fato. Aqui é o seguinte, aqui eu troco valores da lista agora. Então, eu faço a inserção, esse daqui chama Exchange Nodes. Troco valores. Então, eu passo a lista e passo os 2 nós que eu quero trocar. Eu quero trocar o nó que está na posição X pelo nó que está na posição Y. Então, de que forma eu faço isso? Passo a lista, passo os 2 nós, verifico se os nós não são iguais, porque se eu passar nó igual não tem como trocar, e eu só retorno. Eu encerro o programa. Se não, eu crio duas variáveis. Uma chamada indexar para guardar a posição do primeiro nó que eu quero trocar. Outra index B para guardar a posição do segundo nó que eu quero trocar. Chamo os 2 index off, que um para pegar a posição do primeiro nó, outra posição do segundo. Verifico se o A for maior que o B. Se o A for maior que o B, aí o nó A vai receber o nó B e o nó B vai receber o valor que estava na posição do index A. Então faço a troca. E aqui eu faço o inverso, né? Se o index for igual, aí o index A sendo igual ao B, eu faço com que o B receba a lista, né? O valor que está dentro do meu nó B, que eu passei para cá. Dessa forma aqui eu faço a troca de valores e o apontamento. Um aponta para o lugar certo do outro. Caso isso daqui não seja, se o A não seja maior que o B, ele vai vir para cá. Aí o que ele faz? Ele pega referências de nós anteriores e próximos e faz a troca. Então, novamente, eu criei agora aqui um nó, que é um ponteiro chamado PB. Pego a posição da lista de acordo com o valor, né, do index B menos 1, porque é o último index. Tá? Então, esse index B ele vai estar, por exemplo, na posição 3 apontando para 4, então o menos 1 faz com que ele fique na 3. Pega o if, verifica se o nó A ele é igual ao cabeçalho da lista. Se for, eu somente insiro no cabeçalho da lista o nó B. Se não for do cabeçalho, se não for o início da lista, aí
eu guardo dentro de um ponteiro PA a posição do elemento que eu quero trocar e faço a inversão. Né? Faço com que PA receba o nó B e guarde a posição do PA. Dessa forma aqui, então, eu aponto o PB para o nó A, faço com que esse ponto receba o valor do nó A para não perder, guardar a referência, e faço com que A receba o valor de B e B aponte para o pointer que guardou o valor de referência e troco os valores. Essa daqui pode dar um pouquinho mais de trabalho para entender, mas ela é uma função que troca posição de elementos, que troca valores valores nas posições. Tá? Aqui eu quero que vocês saibam usar, por isso estou dando pronto. Então vamos fazer o teste. Troca dados. Aí então vamos lá. Esse troca dados, ó. O que eu fiz? Eu passei a lista, passei o elemento que está no cabeçalho próximo, então o segundo elemento, e estou trocando pelo terceiro elemento da lista. Tá? Então, se eu salvar aqui e executar, quer dizer que o seu segundo e o terceiro elemento, o segundo e terceiro elemento tem que trocar de lugar. Ó. 1, 10, 9, 5. 1, 9, 10 e 5. Então, trocaram. Tá? Beleza, então tá funcionando. Vocês podem ver que não é uma forma muito otimizada de usar isso. Por quê? Eu quero que vocês entendam essa lógica para aplicar na ordenação. Agora, vamos lá. O próximo da lista, então. A troca eu mostrei para vocês. Agora eu tenho duas funçõezinhas muito simples, que é para pegar o menor valor e o maior valor da lista, porque para mim ordenar eu preciso delas, desses valores. Então, o min pega o menor valor, o máximo pega o maior valor e retorna retorna esses valores. Então, o min tá aqui, recebe a lista, um valor de index, guarda isso daqui em um nó chamado ponteiro, tá? Pega a posição do index e retorna um valor menor que aquele index. Então, eu quero saber o menor valor do início da lista até o terceiro elemento. Aí eu passo o index 3 e ele pega a lista do 1 até o 3. Ah, eu quero até o 20. Aí eu passo o valor 20 e ele pega. Não preciso percorrer a lista inteira. Ah, professor, mas eu quero a lista inteira. Então você passa o tamanho da lista inteira que ele acha. Aí ele vem aqui, verifica se isso daqui não é nulo. Se não for nulo, ele cria um min node que vai receber o menor valor, que vai guardar essa posição aqui que eu quero percorrer, né? Até a posição que eu quero percorrer. Fiz um laço de repetição. Enquanto esse ponto não for nulo, ele percorre, ele busca dentro desse ponto o valor, né, passado, e verifica se ele é menor que o valor contido. Aliás, ele verifica se esse ponto é menor que o valor contido dentro desse min node. Se for, o min node recebe o ponto. Se não, o ponto vai para o próximo. O que acontece aqui? Se for, esse cara aqui atribui min node para o ponto e encerra o laço de repetição. Ele passa a ser null. Tá? Porque a partir daí ele não vai para mais lugar nenhum. Porque o meu index está travado aqui. Caso contrário, ele passa para o próximo. E assim por diante. Retorna o min node, que é o que vai ter o valor do point. Por isso que eu ando com o pointer e falo que o que está dentro do pointer depois é atribuído em min node. Caso contrário, retorna o nulo. Então aqui acha o menor elemento. Menor elemento da lista. Bom, testando então. Então, vindo aqui. Vai dar uma atrasadinha, mas eu vou encerrar com vocês, galera, isso daqui. É rapidinho. Ó, tem dois print aqui. É o menor e o maior. Eu já vou executar com os dois para vocês verem. Eu passei aqui, ó, vou passar um valor 3, do 1 até o quarto elemento da lista, um menor valor
do primeiro elemento da lista até o quarto, o maior valor. Executa. Não imprimiu? Por quê? Tá, deve ser inválido. 3. Tem alguma coisa aqui que não tá certa. Só um segundo, galera. Deixa eu ver aqui um negócio. 5,5? Por que ele está imprimindo 5,5? Deixa eu comentar esse e deixar só o primeiro. Deixa eu ver como é que tá a minha lista. 5, 1, 2, 3, 4. Tem 4 elementos. Aí o 5 é o menor dos 2 primeiros, é verdade. Aí se eu vim aqui colocar dos 3 primeiros, dos 3, 0, 1, 2, 3. Por isso que tá dando esse erro. Por que tá dando sempre 5? Aqui não tá certo não. Aqui não deveria dar sempre 5. Vou precisar ver o que está acontecendo aqui. 5 é inválido. 4. Estava rodando certinho. Não imprimiu. 3. 5. 0, 1, 2, 3. 3 elementos. Está falando que o menor elemento é o 5, mas na verdade não é. É o 1. Deixa eu ver como é que tá aqui essa troca aqui. Ele pega, faz um index. Tá. Verifica se é nulo. Ok, verifica se esse ponto é nulo. Se não for nulo, ele pega o ponto. Faz o while enquanto o ponto não for nulo. Tá certo. Porque aqui, ó, galera, o máximo e o mínimo, essa função máxima, ela é somente o oposto do mínimo. E as duas estão apresentando o mesmo erro. Só que aqui eu usei uma variável chamada maxNode e aqui eu usei minNode, mas elas são igual somente com esse sinal aqui diferente. Bom, depois eu vou verificar por que isso daqui está acontecendo e aí eu posto para vocês aí no grupo. E eu acho que eu vou encerrar aqui a aula. Na verdade eu mostro na outra. E aí eu explico a inserção, a ordenação em ordem crescente e decrescente. Pode ser, galera? Tranquilo? Pode ser, turma? Pode ser, para mim sim. Aí eu já corrijo ali o erro e falo para vocês o que estava acontecendo. Beleza? Senão a aula vai ficar muito grande.